Olá, consciência! Tudo bem com vocês? Meu nome é Mário Jorge, estou sempre aqui tentando trazer ideias que contribuam para você, para a sua experiência de vida, né, para melhorar a qualidade da sua vida, sua qualidade de ser, sua qualidade de consciência. É com esse objetivo que a gente busca trazer as ideias aqui. Em especial, eu trago ideias aqui baseadas na obra do físico e especialista em consciência Tom Campbell, que sempre me acompanha aqui ao fundo, que como especialista em consciência, usou o método científico e a física para pesquisar o funcionamento da realidade, as regras do jogo, tanto da questão de como é que o mundo chega a ser e funcionar como funciona, assim como o que é o objetivo, o propósito, o que estamos fazendo aqui, onde é que estamos, de onde viemos, todas essas questões fundamentais. Mas que ele fez descobertas usando o método científico, né? Fazendo experiências práticas, experimentando, extraindo conclusões e trouxe essas informações para nós. Então, além de ser um canal que é um canal de espiritualidade também, ele é um canal com base científica, não é algo que foi extraído do nada por mágica, né? É um trabalho de mais de 35 anos do Tom Campbell e também da minha própria experiência, abonando ou não alguma dessas coisas que ele traz para nós, algumas da minha própria experiência. Eu sou engenheiro, com formação básica de engenheiro, economia e pós-graduação em economia, especialização em estatística na indústria. Então fui o tradutor da obra dele e tenho a minha própria experiência de vida e de buscador já de vários anos e procuro combinar estas coisas para trazer ideias que sejam úteis para vocês. E muitas vezes trazemos coisas da ciência, porque a ciência é interessante, né? Eu sou um apaixonado por física desde a época da escola, né? Acabei me formando, estudando engenharia e me formando porque era uma área que tinha tudo a ver com a física e que permitia para mim trabalhar, né, bem próximo de utilizar coisas relacionadas à física. E então é uma coisa extremamente do meu interesse, em especial hoje em dia da busca, né, do autoconhecimento, de saber quem sou, o que estou fazendo aqui, né, e tentar ajudar, né? Uma das coisas que estou fazendo aqui, que descobri, é que também sou um meio de trazer e espalhar conhecimento, autoconhecimento, coisas que possam ser úteis para você ter uma melhor qualidade de vida. E então, volta e meia, também trago pitadas de ciência para dar uma noção de como é que são as regras do jogo, do funcionamento, né, da realidade virtual na parte que parece ser física dela. Então, estrelas, planetas, órbitas, gravidade, as leis de Newton, a relatividade de Einstein, coisas da física quântica e depois coisas da consciência e de My Big Toe, que usa a física digital para explicar a física quântica, a relatividade, todos os paradoxos, a existência, a realidade, eu, você, né? Tudo isso baseado em física digital, física informacional e consciência, ok? Mas eu sempre trago estas pitadas aqui de conhecimento, né, em especial do universo, né, que nos rodeia, porque é uma coisa realmente linda, bonita, que atrai a atenção e que para mim, muito antes de eu me preocupar com qualquer tipo de espiritualidade, né, a existência do universo, né, mesmo naquela época em que eu deixei de ser católico, passei a ser de alguma forma materialista, interessado na ciência, no racionalismo, né, eu me admirava, uma maravilha o tamanho, né, do universo e das coisas que existem nele, surpreendentes, né, do tempo de existência, da distância, das velocidades, da beleza, né, dos astros, né, um planeta como Saturno, né, um sistema como o sistema solar. Estas coisas são maravilhosas, né? Você veja aí às vezes a imagem de um meteoro entrando na atmosfera, incendiando e se quebrando em pedaços e fazendo aquela vista linda, aquela coisa maravilhosa. A realidade, ela é maravilhosa e ela desperta em nós a percepção de algo maior,
né? Porque essas coisas não acontecem por acidente. Né? Um planeta como a Terra não está na distância exata que precisa estar do Sol, uma estrela do tamanho que é, a Terra do tamanho que é, com a gravidade que tem, com a temperatura para a existência, permitir a existência da água líquida, que é um elemento fundamental para a formação da vida. Né? Se a Terra estivesse um pouquinho mais perto do Sol, um pouquinho mais longe, se o Sol fosse um pouquinho maior e mais forte, um pouquinho menor e mais fraco, nada disso existiria, nós não existiríamos. Então nós, obviamente, não existimos por acidente. Esta realidade, ela foi criada por experimentação e erro da fonte, né, até desenvolver uma realidade onde surgissem estrelas, planetas, galáxias, e aqui ocorresse exatamente de ter onde tivesse as condições ideais para desenvolver a vida biológica. E a vida biológica é virtual também, como todo o resto. É baseada em informação, como a física quântica já descobriu, ok? A física quântica descobriu que as partículas são informação. Então, se as partículas são informação e constroem todo o resto é informação, inclusive a energia, né? Porque as partículas também têm uma conversão entre matéria e energia. Só que a matéria das partículas que vai virar energia não existe, é informação. Então, a energia também é informação, porque ela também vem de alguma forma da matéria, né? E vice-versa, ok? Não importa como você queira encarar. Se você quiser encarar que a matéria é energia solidificada, congelada, né? Como queira, né? Tudo que está lá foi descoberto que é informação. Então, tudo é feito de informação. E o que é feito de informação? A tela do seu computador, a tela do seu celular, a tela do cinema, a tela da TV, tudo é criado com base em informação. Todos os filmes, as imagens, os sons que a gente vê e ouve aqui, né, vocês que estão eventualmente me assistindo agora, são feitas com informação. A informação sai daqui, né, a câmera do meu aparelho capta a imagem, o som, transforma em zeros e uns, manda por um sinal de fluxo que vai parar até a antena de celular mais próxima, da antena de celular vai para outra, vai para um satélite, vai para uma central, vai para outro satélite, vai para outra antena, até chegar a você. Então são zeros e uns flutuando, né, no vazio, apenas pura informação, que são convertidos de imagem e som aqui na minha ponta e chegam e são convertidos de novo como imagem e som no seu aparelho. E vice-versa, se você estivesse conversando comigo, né, como a gente está numa conversação qualquer, eu também estaria recebendo a sua imagem e o seu som da mesma forma. E a realidade não é diferente, ela é construída com informação. Só que ela tem regras, né? Ela é construída como se fosse um programa de computador que gera essas maravilhas todas que a gente vê dos astros, né, num céu noturno, ou mesmo no céu diurno, quando a gente vê uma lua ou vê um sol, né, porque a lua não fica só de noite, às vezes na parte da manhã ou na parte da tarde a gente vê a lua em conjunto, né, há situações onde isso ocorre, antes que alguém fale que alguma besteira está sendo dita, e esse é um dos motivos também pelo qual eu vim conversar com vocês hoje. Recentemente, né, eu fiz uma postagem, umas 3, 4, 5 postagens para trás, onde começa com um sistema solar com o Sol no centro e aqueles planetinhas dando volta, como se fosse um plano com o Sol no centro e os planetas ao redor. Né? Aquilo é um modelo de realidade, ok? Que é usado para facilitar a compreensão das pessoas. Por quê? Porque tem um Sol no centro e tem planetas que dão voltas nele. Tudo é esférico, não existe nada plano, não existe nenhum planeta plano e nenhuma estrela plana, ok? As pessoas são prontas a acreditar em qualquer besteira. E quando você traz um pouco de ciência para elas, elas ficam irritadas, porque você está trazendo ciência, mas como é que é isso? Eu não vejo, eu não sei. Você foi estudar? Você foi verificar? Já consultou o Google para verificar, né, como é que os cientistas descobriram isto ou aquilo antes de simplesmente tacar pedra naquilo que está sendo explicado? Então eu trouxe aquele modelinho
que é um modelinho padrão, conhecido, da mesma forma que tem o modelo do átomo, que parece que tem um núcleo no centro, que é como se fosse o Sol, e tem os elétrons orbitando, tudo bolinhas, né? E a bolinha central é feita de bolinhas menores, prótons e nêutrons, né? E os elétrons, bolinhas minúsculas, dando volta nos prótons e nêutrons. Aquilo é um modelo, minha gente, é apenas um modelo para facilitar o entendimento das coisas. No final é tudo informação, ok? Tudo é informação, então esquece, a Terra não é nem plana, nem redonda, nem nada. A Terra é virtual, ok? Mas dentro da virtualidade, ela é esférica, ok? Então, assim, da mesma forma que tem o modelo atômico para facilitar a nossa compreensão escolar, né? Nosso entendimento, na nossa evolução, né? Da educação, a gente tem aquele modelo do átomo com bolinhas. E a gente tem o modelo do sistema solar, com uma grande esfera do Sol no centro e as outras dos planetas dando volta, tudo ali no mesmo plano, bonitinho. Só que as coisas não são estáticas assim. Movimento é ilusão, movimento é relativo. Movimento depende da referência que você usa. Então, se você estiver no Sol, você vai ver, né, a partir do Sol, olhando para os planetas, você não pode estar lá, você morria queimado, é claro. Mas vamos fazer um experimento mental. A partir do Sol, você olhasse em volta, você não ia ver nada, porque os planetas estão tão longe que você não ia ver praticamente nada. Porém, né, usando um telescópio, você ampliaria e viria que os planetas estão dando voltas nele, ok? Então o Sol está mais ou menos no centro, porque são elipses, não são círculos, mas é bem próximo de um círculo. Então o Sol está praticamente lá no centro e os planetas estão dando volta nele, né? Já teve gente que foi queimada porque no começo, né, existia aquela crença, principalmente na igreja, de que os planetas, tudo no universo dava volta na Terra. A Terra era o centro do mundo, né? Então o Sol dava volta na Terra, então aquela pequena terrinha minúscula com aquele Sol dando volta na Terra. Mas era fruto da ignorância da época, né? Era o que achavam que funcionava. Depois se descobriu que não, aparentemente os planetas se deslocavam, não eram órbitas aparentemente circulares, eram uns movimentos esquisitos. E aí descobriram e propuseram que o Sol era o centro, e aí os planetas passou a fazer sentido o movimento relativo entre a Terra e os planetas não ser exatamente como se esperava caso fosse a Terra o centro. Por quê? Porque a Terra não era o centro, o Sol era o centro, e estava tudo dando volta em torno do Sol. Só que o Sol não está parado. Em relação ao Sol, é como se fosse quase um plano e os planetas quase todos ali naquele mesmo plano dando volta. Por que o mesmo plano? Por quê? Tudo que se formou aqui, o Sol e os planetas, se formou com massa, né? Massa de partículas virtuais que vieram se aproximando, inicialmente moléculas de hidrogênio, né? Então, ou moléculas de outros frutos, porque o hidrogênio no começo era tudo que existia, era a molécula mais simples. Mas estrelas se formaram, explodiram, e se formaram de novo, explodiram, e se formaram, explodiram. Se forma como? Pelo aglomeramento da matéria, ela vai se ajuntando no centro, vai pegando calor, né, e entra em ignição e forma a estrela. E os planetas, como são de matéria mais sólida, né, menos gasosa, eles não entram em ignição, eles derretem e depois a camada exterior esfria e eles formam essas esferas de matéria, de terra, de seja do que for, de vários componentes atômicos diferentes. Agora o Sol ainda é maciçamente de hidrogênio, ok? Mas de qualquer forma, nós já não somos, o Sol não é uma estrela de primeira formação. O universo existe há mais de 14 bilhões de anos e já recentemente, com novas descobertas, já se estima que é mais que o dobro disso. Então, o universo, né, em vez de ter 14 bilhões de anos, deve ter, provavelmente, agora novas estimativas, em torno de 30 bilhões de anos. Pouco importa a precisão nisso, não tem precisão. Né? São estimativas e ajustes feitos com base em cálculos com dados que a gente tem à mão. Cada vez que entra dado novo, os cálculos são refeitos, ok? Não é isso, se trata de má fé. É assim que a ciência trabalha, ela puxa os dados que tem, faz as contas, tira conclusões, e quando novos dados surgem,
ela refaz as contas e tira novas conclusões. Então o universo acabou de deixar de ter 14 bilhões de anos-luz e está com em torno de quase 30 bilhões de anos-luz por aí, ok? 30 bilhões de anos de existência. Na verdade, de tamanho são 90 bilhões de anos-luz. Em tempo de existência foi de 14 para 30 bilhões de anos. E no começo, as estrelas que se formavam, né, no Big Bang só existia plasma. Aí o plasma foi esfriando e foram formando as partículas e as primeiras moléculas de hidrogênio, que é um próton, um nêutron e um elétron, se formaram. Essas partículas foram se ajuntando depois daquela explosão, aquele tumulto, elas vão se aglomerando aqui e ali e se juntaram e deram ignição nas primeiras estrelas totalmente de hidrogênio. Depois que essas estrelas chegaram em massas críticas, explodiram, e quando ela explode, ela forma materiais mais pesados, ok? Então, além do hidrogênio, ela vai formando outros materiais. Então, as estrelas foram explodindo e formando outros materiais, e foram explodindo e formando outros materiais. E aí, com esses materiais sólidos circulando, algumas estrelas começaram a se condensar, em volta delas se condensaram planetas, ok? E aquilo vem tudo girando, porque aquela explosão, né, gera aquela confusão, e as matérias, quando há uma tendência gravitacional de puxar a matéria para o centro, ela não vem exatamente apontada para o centro, e ela vem sendo atraída pela gravidade, começa a dar volta, começa a girar e vai caindo e cai girando. E tem esse momento de rotação aí. Então tudo tem rotação. O Sol gira e todos os planetas giram e até a Lua gira. Só que a Lua, pela influência da Terra de tantos anos, ela está fixada em apontar uma face. Então, em relação ao Sol, ela gira, mas em relação à Terra, ela mostra sempre a mesma face para a Terra. Então, no começo não era necessariamente assim, mas com o passar do tempo e a influência gravitacional, a Lua acabou fixando, como ela é muito menor que a Terra teve uma influência mais forte, a Lua ficou com uma face fixa. Mas quando ela dá a volta, ela está girando, ela gira na mesma velocidade que ela dá a volta. Então ela mostra sempre a mesma face para nós. E a mesma face do outro lado, para o lado oposto à Terra. Ok? Então são fatos científicos que podem ser calculados e verificados. Você quer saber como é que faz isso? Vai lá no Google e pergunta como é que sabemos que a velocidade de giro da Lua em torno do próprio eixo coincide com a mesma velocidade de giro da Lua em torno da Terra. Aí você vai lá e você vai achar, né, vai conseguir levantar dados e ver a explicação científica. Se você se der o trabalho de estudar um pouco, você vai conseguir até calcular isso, porque não é ciência de foguete. Isso é coisa de Newton, né? F igual a ma, força igual a massa vezes aceleração. P igual a mg, peso igual a massa vezes força da gravidade. Então, são coisas que existem fórmulas que te ajudam a calcular e você mesmo pode fazer as contas. Pega os dados disponíveis e faz as contas, ok? Por exemplo, um outro fato, e eu estou comentando isso porque a gente acaba vendo muita besteira que é escrita nos comentários. Aliás, não é muita, graças a Deus, no nosso canal aqui, a maioria das pessoas é razoavelmente ilustrada e foca naquilo que você está apontando em vez de focalizar no seu dedo, ok? Então, para que eu fiz a postagem, por exemplo, esta recente que eu comentei, do Sol, né, com seus planetinhas ao redor, que depois mostrava que, na verdade, a órbita do Sol não era aquela coisa plana e tranquila que estava naquele modelo inicial, na foto inicial da postagem. Que o Sol, na verdade, ele vai se deslocando pelo espaço. O Sol tem uma velocidade de, 720 mil quilômetros por hora, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente de cabeça, mas está lá escrito na postagem. E o Sol vai se deslocando, dando voltas no centro da galáxia. Então, a galáxia tem uma massa de todas as estrelas que ela tem, mais o buraco negro central, que dá em algum ponto lá no centro, perto daquele buraco negro, dá o centro de gravidade que atrai todas as estrelas à sua volta. E as estrelas, elas giram, do mesmo jeito que o Sol gira, os planetas giram, tudo gira, porque quando a massa foi se aglomerando, ela foi pegando velocidade e
Quanto mais perto do centro, se você já fez esse tipo de experiência, você põe, que nem a bailarina quando está girando, ela começa a girar com os braços abertos e a perna aberta, pelo menos uma delas, né? Uma tem que ficar no chão. E aí ela gira lentamente, aí ela começa a aproximar os braços e a perna do corpo e a velocidade aumenta. Por quê? É natural, é uma conservação da energia. Então, se eu tenho a massa espalhada girando, à medida que a massa se aproxima, a velocidade aumenta para conservar a energia. É outra regra da física. São regras da física. Você não é obrigado a entender? Não, não é, e não precisa. Mas não precisa duvidar, porque se você não adianta duvidar porque você não entende, né? As pessoas que duvidam, antes de duvidar, deveriam estudar e verificar que aquilo se dá, que aquilo é realidade, ok? Então, isso está disponível. Hoje em dia, você no estalar de dedos puxa todas as fórmulas e as explicações de por que as coisas funcionam como funcionam, pelo menos as básicas, ok? Então, tudo gira e gira muito por causa disso, né? Conforme existe essa conservação da energia, alguma coisa que vai se aproximando do centro e já tinha um giro suave por qualquer motivo e nada está perfeitamente equilibrado para não ter giro, né? Isso tudo foi fruto de explosões, então tudo sai de qualquer jeito, né? E aí, conforme vai se aproximando uns dos outros, aquela energia vai se transformando em velocidade de giro. Por isso também que tudo é redondo, é esférico. Por quê? Porque a força da gravidade, primeiro, é que ela atrai tudo para o centro, né? E aquilo gira, então tem uma força, né, centrífuga ou centrípeta que também tenta regular as coisas. Então, quando aquilo começa ainda líquido e derretido, vai formando aquelas esferas, tá? E se aglomeram em torno do centro como formas esféricas. Por isso das estrelas, por isso dos planetas, ok? E por isso das galáxias. Quando você vê uma imagem de uma galáxia, você vê que ela é uma espiral, às vezes dupla ou tripla, com 2 ou 3 braços. Então, o que acontece? Você vê nitidamente que os braços mais próximos do centro estão mais puxados para frente. E quanto mais para fora, ele vai abrindo mais, porque a velocidade é menor, e aí dá mais distância de um braço para o outro. Mas você vê que só de olhar para uma galáxia se fica com a sensação de um torvelinho, né? De algo que está girando. Por quê? Porque está girando, né? As estrelas acabaram distribuídas daquele jeito ali, por conta da gravidade estar puxando elas para o centro e elas estarem mais perto do centro. Quanto mais perto, mais rápido elas estão girando, quanto mais longe do centro, mais devagar elas estão girando. Então nós estamos girando mais devagar em relação ao centro da galáxia que outras estrelas que estão provavelmente mais perto. Então as estrelas não têm obrigatoriamente a mesma velocidade. Então as estrelas mais próximas estão provavelmente numa velocidade próxima à nossa. As estrelas mais perto do centro provavelmente estão numa velocidade maior do que a nossa. Então, se o Sol leva, como é que é? Eram 240 mil anos ou algo assim, não lembro de cabeça, os números estão lá na postagem, né? Para dar uma volta completa na galáxia, né? Aquelas estrelas que estão mais perto do centro dão uma volta num tempo menor, então dão uma volta mais rápida. Então, o Sol, né, se o universo, a grosso modo, tem 14 bilhões de anos de idade, né, o Sol, eles também conseguem calcular, por exemplo, porque toda a massa que está aqui próxima, né, os planetas e o Sol se formou aproximadamente ao mesmo tempo. Então pega um pedaço de uma pedra, de um meteoro e verifica, faz uma datação e verifica e consegue estimar em 4 bilhões e meio de anos de existência, né? Então, a Terra e o Sol se formaram mais ou menos há 4 bilhões de anos atrás, 4 bilhões e meio, 5 bilhões, alguma coisa assim. Então, o universo se formou lá há 15 bilhões de anos ou há 30 bilhões de anos, veio as estrelas se formando e explodindo, e formando outras, e explodindo, e formando planetas, e o Sol está aqui há 4 bilhões e meio de anos, ok? Em 4 bilhões e meio de anos, se ele pertence a essa galáxia e continuava pertencendo a essa galáxia, ele conseguiu, a cada 240 milhões de anos, né, dar uma volta na galáxia e calcularam lá que ele, com essa idade, então deu até agora em torno de 22 voltas. Mas nada disso importa para você.
São detalhes, né? O que é o mais importante da postagem? É mostrar que tudo é relativo, gente. Não existe nada absoluto. Nem em termos estelares, nem em termos de planetas, nem em termos de galáxia. Então, o Sol não tem com os planetas aquelas órbitas exatamente planas. Os planetas estão dando voltas, né, em torno do Sol, aparentemente no plano, em relação ao Sol e a eles mesmos. Ok? Mas quando você olha de fora do sistema solar, né, vamos supor que você conseguisse sair em uma espaçonave e olhasse e visse, porque no espaço exterior, quando você olha, os planetas estão tão longe que a maioria deles você não vai nem ver, ok? É por isso que a Terra é conhecida como um pálido ponto azul, porque quando o Voyager, saindo do sistema solar, virou para trás e fotografou na direção da Terra, era um minúsculo pontinho azul quase invisível, ok? Porque nessas distâncias essas coisas são invisíveis. Então, para tornar visível, toda vez que uma simulação digital é criada, como essa desse modelo da postagem, ela é criada de forma quase como uma caricatura. Quando alguém quer desenhar as feições de alguém, ressaltando as características da pessoa para ela ficar altamente, facilmente reconhecível, é feita uma caricatura, onde se a pessoa tem um nariz grande, como eu, o nariz fica maior. Se a pessoa tem uma orelha grande, a orelha é feita maior, ok? Então é feito como caricatura para dar destaque aos fatores que ajudam a identificar. E fica parecido, fica exagerado, mas fica parecido. Quando você está fazendo apresentando para as pessoas um modelo, né, eletrônico, digital, criado em computador, do Sol com os planetas, para mostrar o deslocamento do Sol ao redor da galáxia e dos planetas ao redor dele, você faz isso em destaque. Primeiro, você tem que fazer os planetas com tamanho visível. E você tem que mostrar aquela órbita, né, e deixar aquele rastro que não existe, né, como se fosse um cometa, para a pessoa ver o que está acontecendo. Porque senão você vê aquelas coisinhas pequenininhas circulando, você não entende nada. Então, o que ele faz no modelo? Então ele pega, põe o Sol, e do centro do Sol ele põe uma linha, que vai deixar, o Sol vai andando e vai deixando para trás, né? E aí cada planeta que está dando volta no Sol, vai ficando uma linha, que eram os pontos pelos quais ele passou. Também vai ficando para trás. Então o Sol, como nós estamos ele como centro, a linha é contínua. Os planetas, como estão circulando, mas estão se deslocando, vai formando uma espiral, uma helicoidal, ok? E são vários planetas, então é aquele emaranhado de helicoidais, então parece um cometa, o Sol com seus planetas se deslocando e dando volta na galáxia, ok? Tudo de forma exagerada para que você enxergue. Porque se você for lá, e ninguém vai lá, e fotografasse aquilo de longe, filmasse, não se veria absolutamente nada. Então, aquilo é um modelo de computação gráfica, não é para enganar ninguém. É porque é a única forma de visualizar aquilo para que fique visível, ok? Então, os planetas são de tamanho ampliado, o Sol também, se coloca aqueles rastros no deslocamento para ficar visível o deslocamento e se vai mostrando os planetas fazendo aquela helicoidal. O Sol vai se deslocando e os planetas vão à sua volta se deslocando, né, e formando aquelas hélices. E além de tudo, o Sol, ainda aparentemente, ele, ao dar voltas ao redor da galáxia, ele ainda oscila um pouco, né, para cima e para baixo. Por quê? Porque existe um campo gravitacional da galáxia no centro dela que puxa ele para cá, mas por algum motivo ele não entrou originalmente paralelo perfeitamente, então tem hora que ele sobe, tem hora que ele desce, ok? E mesmo que isto não esteja perfeito e esteja exagerado, o Sol dá voltas na galáxia. Por quê? Porque todas as estrelas dão, porque todas as galáxias giram, né? Porque todas as estrelas e planetas giram, né? Porque é uma característica da formação. No início eram partículas de gás circulando, e quando se juntaram, foram atraídas para o centro. Quando vai para o centro, pela conservação da energia, passa a qualquer variação de velocidade que tinha ou de diferença, se acelera e se transforma em giro mais rápido. Então, os planetas giram, as estrelas, as luas, tudo gira, as galáxias, ok? De repente até o universo gira. Mas a gente está dentro do universo, então não tem como enxergar
o giro do universo. Teria que sair fora do universo para ter um ponto de referência e verificar se o universo gira. Agora, outra coisa que acontece é que aí vem alguém e pergunta, não, mas por que? Então quer dizer que as estrelas que eu vejo à noite mudam toda noite? Não, claro que não, né? É claro que sim e é claro que não. Você vai lá olhar o Cruzeiro do Sul, né? O Cruzeiro do Sul acho que é uma das poucas que eu mesmo me lembro mais ou menos onde fica e consigo achar no céu, se o céu tiver uma noite estrelada e não tiver em um lugar muito iluminado, pum, bateu lá e encontra o Cruzeiro do Sul. As estrelas estão lá na mesma posição, né, nas 4 pontas, mais uma meio deslocadinha no centro. Aí fala, não, então as estrelas não se deslocam. Mas claro que se deslocam. Claro. Então elas não se deslocam de um ponto de vista e se deslocam de outro, da mesma forma que o Sol. Olhando do planeta aqui, o Sol parece estar dando volta a nós. Olhando do Sol, os planetas parecem estar dando volta a nós. Olhando da galáxia, o Sol está circulando com seus planetinhas dando volta. É só o Sol que se desloca? Não. Todas as estrelas estão indo na mesma direção. Não tem todas indo numa direção e vem uma ao contrário. Porque todas elas se formaram naquele redemoinho inicial após a explosão. Elas foram se juntando, matéria, foram virando giro. Então a galáxia ela se formou rodando numa determinada direção, né? Com todas aquelas estrelas que vêm no rastro dela e as estrelas com seus planetas. Tá? E aí, então, todas elas estão girando. Então, como eu falei, as estrelas que estão mais próximas do centro com mais velocidade, as estrelas que estão mais afastadas com menos. Nós estamos meio que quase para a borda da galáxia, não estamos mais perto do centro, nós estamos mais perto do lado de fora, ok? Então, aqui a velocidade é menor. Então, aquelas estrelas que estão lá dentro, a velocidade é maior. Mas na nossa região, no nosso entorno, a maioria das estrelas está indo quase na mesma velocidade. Então aquelas estrelas que estão mais visíveis, mais próximas, elas parecem não se deslocar porque estamos indo todos juntos. É uma festa, estamos indo todos juntos, né? É aquelas danças que todo mundo faz em conjunto, imitando o mesmo movimento, ok? Então isso dá a sensação. E outra coisa, veja, a nossa vida é curta, né? Eu nem sei que palavra dizer, né, em relação ao tempo estelar. Né? Se o universo existe há 14 bilhões de anos, se o Sol existe há 4,5 bilhões de anos junto com a Terra, e se está dando voltas, né, há 240 milhões de anos para dar uma volta na galáxia, imagina, por mais que a velocidade dele seja alta, né, seja 780 mil quilômetros por segundo, todas as outras estrelas ao redor estão indo na mesma velocidade, como se todos os carros estão indo na mesma direção, na mesma velocidade na estrada, olhando de um para o outro, parece que estão parados, ok? É isso. Tá? Então é por isso que a gente não vê grandes movimentos. Primeiro porque a nossa vida é muito curta e esses movimentos se dão em zilhões de anos, não é em minutos. Então, naquela apresentação, naquela simulação da realidade da postagem, tudo é eletrônico, está girando rápido para você ver. Porque se eu te mostrar uma foto parada, você não vai ver o movimento. Então aquilo é acelerado, é uma caricatura da realidade. Então, quando se mostra um modelo eletrônico, uma simulação, ela é uma caricatura da realidade com destaque para movimentos e tamanhos e deslocamentos para que você possa enxergá-los. Porque de nada adianta eu fazer ela ipsis litteris como é na realidade. Senão a coisa ia ficar parada. Você não ia ver no tempo da sua vida movimento. Então, né, você tem que acelerar aquilo tudo para criar uma animação onde você enxergue o movimento que ocorre. Como é que aquilo é visto, descoberto e calculado? Para isso tem telescópio, tem... Olha, outro dia publiquei aqui, porque tem gente que acha que a Terra é plana. E eu, curiosamente, esbarrei aí numa postagem que explicava como é que os gregos, 2000 anos atrás, calcularam o tamanho do círculo da Terra. Acho que são 40 mil quilômetros, ou algo assim, não lembro agora, 40, 45 mil quilômetros. O tamanho do círculo da Terra, ok? Eles foram lá de forma muito simples, foram de uma cidade para outra, entre duas cidades, Alexandria, e eu não lembro o nome da outra cidade, eu acredito que ficavam a cerca de 800 quilômetros de distância uma da outra, e nós estamos na superfície da Terra. 800 quilômetros de distância, né, muda a incidência do ângulo da luz solar. Na mesma hora,
né? Durante um dia, numa mesma hora combinada, se mede o ângulo de incidência do Sol, né? E eles conseguem ver em relação ao plano da Terra. Você põe um nível, nivela, põe o plano, põe uma vareta a 90 graus e vê qual é o ângulo que ela forma, a sombra dela em relação ao Sol. E eles descobriram, acredito que 2,7 graus de diferença entre o ângulo da luz solar numa cidade, em Alexandria, e na outra cidade, que eu não me lembro o nome, e detectaram que era 2,7 graus de ângulo, né? Dividiram o círculo em 360, usaram, né, não é um compasso, não me vem o nome agora à cabeça, mas mediram o ângulo, 2,7 graus, ok? Com 2,7 graus de diferença, 800 quilômetros de base e 2,7, se tem 360, um círculo tem 360 graus, ok? Se não sabe, verifica na internet, não precisa acreditar em mim, é só olhar a matemática, tá? Então, se você tem 2,7 800 quilômetros, aí você faz uma regra de 3 e calcula que a circunferência toda da Terra tem 45 mil quilômetros de diâmetro. De diâmetro não, de circunferência, perdão. Né? Porque a distância para Alexandria era 800 quilômetros e eram 2,7 graus de diferença. Então, assim, é assim, né? Você não precisa pegar um foguete lá fora e ver que é redonda. Né? Você pode usar as fotos que os foguetes tiram, que os satélites tiram, que os astronautas tiram, mas basta você mesmo ir lá e fazer a experiência, verificar os detalhes e veja a diferença entre a incidência da luz solar em uma cidade e vai a outra cidade a 1.000 quilômetros de distância ou a 500 quilômetros de distância e veja qual é o ângulo no mesmo horário que forma. Você combina com outro colega seu, um fica na cidade, outro fica tal hora, um fala para o outro, ok, medindo agora, qual é o ângulo aí? Né? Aqui está tanto e ali está tanto. Né? E aí a diferença de um para o outro, né? Que nem os gregos fizeram. E aí você vê, né? Faz a regra de 3, entre o ângulo que você mediu, a diferença de ângulo que você mediu, e os 360, que são 100% da circunferência, de todos os graus possíveis, e a distância da cidade. Então, com a regra de 3, você chega no cálculo. Então, qualquer um, né? E o grego fez isso há 2.000 anos atrás, explicou como. Então, se você for na internet, olhar, se pegar um livro de matemática ou de física, que tenha, ou de história, né, que tenha a explicação, e repete o experimento. É assim que você descobre que a Terra é circular. Simples assim. Não precisa acreditar em besteira nenhuma que ninguém está dizendo. E nem precisa acreditar no que eu estou dizendo, só que eu estou tentando, né? De novo, eu estudei física, muita física. Eu sou engenheiro, ok? Eu sei tudo? Não, claro que não sei. Hoje eu sei que eu sou um ignorante, né? Eu sei muito pouco, mas em matéria de matemática e de física eu conheço um pouquinho. Conheço tudo? Não, também não. Tem milhares de coisas que foram feitas, de livros que foram escritos, de cálculos que foram feitos, mas quando eu tenho curiosidade sobre alguma coisa, como essa do cálculo da circunferência da Terra, você vai lá, olha e entende. E se precisar, você calcula. Eu consigo fazer um experimento desse. Não tem nada de complexo. E os gregos fizeram com os equipamentos que eles tinham há 2.000 anos atrás, né? Que é praticamente pedra lascada e barro fofo, né? Como diria o Sr. Spock, num dos capítulos de Jornada nas Estrelas. É isso aí. Então, veja, é bem simples a coisa, tá? Então, aquilo que eu estou mostrando aqui, não adianta você espernear, porque eu não vou mostrar aqui nada que esteja errado a meu conhecimento. Eu vou dar uma olhada e ver. Eu estou tentando facilitar para você, para que você não precise fazer isso. Mas fique à vontade, por favor, falar, pesquise e faça. Principalmente antes de falar que aquilo não faz sentido, né? Porque o cara fala, não, eu olho de noite para o céu e a estrela é sempre lá mesma, é o Cruzeiro do Sul. Sim, é porque até o Cruzeiro do Sul se deslocar e mudar de forma, isso vai demorar bastante. Você não vai ver, seu filho não vai ver, seu neto não vai ver, né? Quem sabe daqui a 1.000 anos alguém perceba uma diferença, né? É mais fácil. Por quê? Porque as estrelas próximas, né, elas estão se deslocando de forma conjunta, né, na mesma direção, e elas não se deslocam tanto assim. Os planetas a gente percebe mais, né, que nem a Lua,
ou como Lua, ou um planeta como Vênus, como Marte, como Saturno, né, que estão visíveis, né, a gente consegue localizá-los à noite, né, mesmo às vezes a olho nu, e consegue ver que eles se deslocam em relação à Lua, mudam de posição um em relação ao outro, ao longo do ano, né, ao longo dos dias, às vezes. E por quê? Porque estamos muito próximos e temos uma determinada velocidade relativa que permite isso. Agora, quando você está falando das estrelas, elas estão todas caminhando numa mesma direção, dando voltas no centro da galáxia, e das que estão mais próximas a velocidades similares, ok? Então, e são coisas que os deslocamentos de estrelas e de galáxias são coisas extremamente grandes, extremamente distantes, e por mais velozes que sejam, eles parecem extremamente lentos para nós que temos uma vida extremamente curta. 80 anos de vida comparado com 15 bilhões de anos ou 30 bilhões de anos de existência do universo, assim, começou do nada com um ponto e uma explosão, e hoje tem todas as galáxias que tem aí. Então, mas são 14 bilhões de anos daquilo, ou 30, se deslocando lentamente, se formando lentamente, né, para chegar no ponto que está, e continua se deslocando relativamente lentamente. Então é por isso que você não percebe, ok? Então eu peço que quem vê esse tipo de comentário, né, procure não esquentar a cabeça, porque às vezes alguns se irritam uns com os outros, né, respondem algumas coisas lá, né. Por sorte ninguém faltou com educação, né, porque se faltar com educação eu deleto mesmo. Ninguém aqui que está buscando autoconhecimento e conhecimento científico merece ter que ver determinadas coisas. Então, se faltar com educação, está fora, né? Eu tenho muita paciência, mas não com isso, né? Então, aqui, espero que isso tenha ajudado você a compreender. Se você já estava entendendo, legal, e se não estava, ficou entendendo, e se não entendeu também o porquê, Deus está dando essa explicação aqui e agora, ok? Então, quando eu falo destas coisas da realidade, eu estou demonstrando as regras do jogo. As regras do jogo do que parece ser material, mas no final é virtual, elas são dadas pela ciência, pelas leis da física que foram descobertas, a gravidade, eletromagnetismo, deslocamento da luz, partículas, física quântica, estas coisas todas, esses estudos revelam o que está programado de como a realidade deve funcionar, e refletem, as leis da física refletem a programação do funcionamento da realidade. E existem também algumas regras que são relacionamento em relação à nossa vivência aqui, a nossa interação uns com os outros, causa e efeito, né? Escolhas. Então existe uma série de regras que é referente ao ser, né? À experiência humana, à experiência de vida. E existem outras que são ao funcionamento, ao mecanismo de funcionamento da parte mecânica da realidade, quer dizer, o cenário, como é que a fonte gera o cenário com regras, e essas regras são detectadas pelas leis da física. Então eu faço um mix aqui, trago coisas que sejam interessantes para ajudar a sua compreensão e também para ajudar o seu deslumbramento. Ver coisas do universo é deslumbrante, amplia a consciência, né? Você ficar olhando aí aquelas coisas microscópicas, aquelas mentiras que são ditas às vezes nos noticiários, né? que serviam para passar notícias e agora passam qualquer coisa, por qualquer motivo que seja, né? Então assim, aqui a ideia é passar algo de útil para o seu crescimento, para a sua expansão, tá? E eu não vou assim, passar alguma coisa que eu não bote fé para você, ok? São coisas com um mínimo de pesquisa, com um mínimo de conhecimento da minha própria vida como engenheiro, como estudioso de física, né? E coisas do Tom Campbell, que é físico, né? E em relação ao funcionamento da realidade, espero que sejam úteis para você, espero que isso tenha agregado alguma coisa, tá bom? Obrigado aí aos que me acompanharam mesmo de sopetão e surpresa, espero que o vídeo tenha sido útil. E espero que essa explicação sirva também para algumas pessoas que entram aí e não sabem o que está se passando aqui. E aí começa às vezes com essas querelas aí pequenas de que o Sol não se movimenta assim, que os planetas não se movimentam assado. Veja,
É tudo uma grande ilusão, amigo. É que nem um sonho, né? Só que esse sonho aqui tem organização, ok? Mas não precisamos discutir por nada disso. Não gaste a sua energia fazendo isso, tá bom? Um bom dia para vocês, espero ter ajudado.